Vamos lá, pessoal, parte 3 da aula 00. Então agora a gente está focando na atividade. Então tem uma série de procedimentos que a gente tem que seguir aqui para chegar no nosso objetivo. Como eu disse, vou disponibilizar para vocês o PNG, que é o objetivo, essa é a tela do nosso target. A gente precisa chegar aqui nessa composição do layout. Próximo disso. E aqui eu tenho o TXT com as instruções. Então, na última aula, na aula 2, no final da aula 2, a gente completou a primeira instrução, que era criar um... Ele pediu aqui para criar, alterar o construtor para privado. Então, a gente, construtor do painel e cadastro atividade private, né? Para privado. E aqui a gente precisa criar um atributo estático com o mesmo tipo da classe. Então, private static painel cadastro atividade chamado instância. Em seguida, ele pede para criar um método get desse atributo com a criação tardia, verificar se é null, como exemplo da classe tela controle atividades. Então a gente tem que criar um getter, né, dessa instância aqui. A gente vai fazer um public painel cadastro atividade. Get instance, que é um get d. Vai ter um return, por enquanto nulo. Ele tem que ser estático também. E aqui a gente vai ter o condicional. Se a instância estiver nula, ele vai pegar e carregar a instância como um painel, construir na memória objeto instância como um painel. E ele vai retornar a instância. Então, se ela estiver nula, ele vai carregar o objeto instância. Toda vez que ele pedir uma instância, ele vai carregar um painel, uma instância desse painel, de forma estática, chamada estática. Quando a gente fez aqui a alteração do construtor e criou o atributo, no tela controle atividades ficou um erro. Então, a gente precisa corrigir esse erro. Então, eu não consigo mais construir o objeto diretamente. Então a gente precisa agora remover aqui a palavra reservada new, remover os parênteses e fazer a chamada do getInstance. Toda vez que eu quiser um objeto painel, ele vai ser disponibilizado pelo getInstance, que é uma instância daquele painel. O erro vai sumir. 2. A alteração do construtor para privado vai gerar um erro, que a gente acabou de fazer. Foi o 2. Foi exatamente essa ação aqui de remover a construção do objeto por uma chamada da instância, que é a instância que vai construir o objeto. Na classe painel 3, na classe painel cadastro atividade, o método monta painel configura o layout para um grid layout, com 6 linhas e 2 colunas. Então ele está pedindo para a gente ir lá no painel, no método monta painel, qual que ele falou ali? Monta painel cadastro, aquele mesmo. Monta painel cadastro, esse. E ele quer que a gente configure o layout do painel cadastro para grid. Então, se tem o objeto painel cadastro, a gente vai construir aqui um objeto grid layout, chamar de layout, um novo layout. Esse grid layout, a gente vai dizer que vai ter 6 linhas e 2 colunas. Então, vou botar um grid. A gente vai pegar o painel, o objeto painel, e vamos dar um set layout nele, vamos definir o layout dele com esse layout do grid que a gente acabou de criar aqui. Se eu tentar executar nesse ponto agora, a gente observa que já ficou um pouco diferente do que estava antes. Já carregou aqui a data, a quantidade, a situação, a entrega, já carregou os objetos. Mais ou menos parecido com o que a gente precisa fazer
que é isso aqui. Quase. Tá. Então agora seguindo aqui. 4. Na classe painel cadastro atividade, no método Ubuntu painel, aquele mesmo painel que a gente alterou o grid agora, para grid layout, completa a criação dos componentes. Substitua o null pela chamada do construtor adequado para os seguintes componentes: lbld, título, tipo, passando o array do JBox. Então a gente vai fazer esse 4.1 aqui. Vamos lá. A gente vai no Monta Painel. A gente está vendo aqui que o lbld está nulo. Agora ele vai ser construído como um JLabel. Tem uma etiqueta aí. O JLabel, nesse JLabel vai ser apresentado como ID. No TXT-ID ele vai ser o new J text field. Vai ser um campo. E como é que eu sei, né, que isso aqui, esse LBL é um JLabel, esse TXT é um J text field? Porque quando eles foram declarados aqui acima, ele foi declarado como JLabel e ele foi declarado como J text field. Então tem o LBL título, que é um JLabel, o TXT título, que é um J text field, o LBL tipo, que é um JLabel, e o CBO tipo, que é um JCombo box. Então, a gente segue aqui o fluxo, LBL título. A gente acabou de ver lá acima que é um JLabel também. E aqui eu posso passar a descrição da label, que vai ser título. Então, vai ser apresentado para o usuário. TXT new J text field. O LBL tipo, o JLabel também. Também, vou escrever tipo aqui. Aqui no combo, eu vou ter o new JCombo box. Esse combo box, ele vai passar dentro dos parênteses aqui os tipos, esses tipos. Combo box é tudo B maiúsculo. Vou passar os tipos. Ele ficou amarelinho aqui porque ele quer também que eu informe de onde vem esses tipos, né? Cada tipo é um tipo de atividade. Tipos. Não é. Tipos. Salvei. Possibilidade. Isso, eu tinha digitado errado. Então aqui eu tô passando, eu coloquei tipos atividades. Acho. Então agora eu passei aqui, ó. Você vê que a advertência amarela sumiu, porque agora eu passei que a lista de objetos aqui do enum é do tipo atividade. Então ele entendeu. De novo, a situação está quebrada aqui, porque a gente precisa fazer aquela alteração do encoding para o TF8. Com a situação bonitinha. Você vê que esse combo box também está quebradinho, porque eu tenho que passar aqui o tipo do enum, a situação. Vamos executar. Nada diferente ainda, porque a gente precisa adicionar no painel aqueles objetos. Painel cadastro. .dd. Eu vou fazer aqui umas cópias dessa linha para ir trocando aqui. Então, o primeiro eu vou adicionar o lblid, o segundo eu vou adicionar o txtid, aqui o lbl título, aqui o txt título, aqui o txt tipo e aqui o lbl tipo, né? LBL tipo, aqui o CBO tipo. Então já viu, LBL de label, txt text field, CBO de combo box. Vou dar o play. E aí chegamos muito próximo aqui
que a gente precisa fazer, certo? Foi pedido aí na atividade. Adicionamos os painéis. Então a gente definiu a criação de cada objeto e adicionamos objetos no painel. O painel vai ser construído com aqueles objetos. Para finalizar, adicione os componentes criados no item anterior no painel cadastro na ordem compatível com o layout. Então a gente acabamos de fazer isso agora. Definimos a construção, passamos os tipos. Só dar o play novamente aqui para comprovar que aqui também entrou os tipos. Então tá feito o layout. Próxima aula é a aula 01. A gente continua daqui e começa a falar dos listers, um pouco de vida aqui na atividade.